Já imaginou como é a vida das mulheres trans dentro das prisões? Hoje, vamos adentrar o universo dessas mulheres, repleto de histórias chocantes e intrigantes, onde se desenrola uma batalha constante por igualdade e justiça. Primeiro, vamos explorar a vida da Demi Minor, uma mulher transexual que está presa. A história dela se tornou muito famosa depois que ela foi transferida para uma prisão de homens por ter engravidado 2 outras mulheres que estavam presas, mesmo que isso tenha sido algo que ela não queria. Demi está muito convencida de que deveria estar presa com outras mulheres e ela tem compartilhado suas experiências em um blog, revelando os abusos físicos e emocionais que ela diz ter enfrentado na prisão para homens. Vamos agora mergulhar na jornada de Demi Minor no sistema prisional, que tem suas raízes em um passado tumultuado e que culminou em um ato de violência chocante. Nascido como Demetrius, Demi tinha um histórico de roubo e até mesmo cometeu um assalto à mão armada de um carro. No entanto, o capítulo mais terrível de sua vida aconteceu em 2011, quando ela brutalmente esfaqueou seu pai adotivo, Theotis Ted Butts, 27 vezes. A cena do crime foi descrita como uma das mais horríveis já testemunhadas, com sangue espalhado por todos os lugares. A comunidade ficou chocada quando Ted Butts, considerado um grande cara e um verdadeiro anjo, foi vítima desse crime horrível. Isso colocou Demi Minor no centro das atenções, tornando seu nome sinônimo de assassinato cruel e sem piedade. A tragédia de suas ações ecoou por toda a comunidade, deixando um impacto duradouro naqueles que conheciam Ted. Brad Wertheimer, um dos advogados de defesa de Minor na época, expressou seu choque no local, afirmando que foi a pior cena de crime que já tinha visto, especialmente após o assassinato do pai adotivo de Demi Minor. Uma reviravolta dramática ocorreu quando Demi se viu atrás das grades, atualmente cumprindo uma sentença de 30 anos por homicídio culposo e roubo de carro. Seu tempo na prisão foi marcado por uma série de eventos controversos. Um dos debates mais intensos girou em torno do desejo de Demi de ser alojada em uma instalação feminina. Embora inicialmente designada para uma prisão feminina, Demi foi posteriormente transferida para uma prisão masculina, quando foi descoberto que ela havia engravidado 2 outras detentas. Essa revelação levou à sua transferência para uma prisão onde ela é a única pessoa que se identifica como mulher. Demi agora está lutando pelo seu retorno a uma prisão feminina, de acordo com uma nova e controversa política estadual que permite que os presos sejam alojados de acordo com sua identidade de gênero denominada. Sua equipe jurídica argumenta que ela deveria ser alojada com outras mulheres, em conformidade com sua identidade de gênero. O caso de Demi tornou-se um ponto focal para discussões sobre as complexidades da identidade de gênero dentro do sistema prisional. Seu esforço para ser alojada em uma prisão feminina recebeu reações mistas daqueles que fizeram parte de sua vida. Uma voz proeminente contra a causa de Demi é sua ex-mãe adotiva, Dra. Wanda Brosh, movida pela dor de perder seu marido devido ao ato violento de Demi. Wanda acredita que Demi está usando sua condição de pessoa transgênero como uma estratégia manipulativa para conseguir tratamento especial e chamar a atenção na prisão. Ela descreve Demi como uma psicopata e expressa preocupações sobre a segurança das detentas se Demi for devolvida a uma prisão feminina. Por outro lado, Demi recebeu apoio de várias pessoas e organizações. Seu novo advogado, Derek DeMary, um defensor da comunidade LGBT, admira sua habilidade de navegar pelo sistema e a vê como uma inspiração. Os apoiadores de Demi a veem como uma vítima dos sistemas de assistência social e do sistema prisional, que discriminam mulheres trans negras. Eles argumentam que sua luta por justiça vai além de seu caso individual e busca abordar as injustiças enfrentadas por mulheres trans negras nos sistemas de adoção e justiça criminal. A causa de Demi atraiu a atenção de Mike Isaacson, um ex-professor do John Jay College of Criminal Justice, que, apesar de ter um histórico de declarações polêmicas anti-polícia, deu seu apoio a Demi. No entanto, seu envolvimento também gerou controvérsias devido aos seus comentários polêmicos e afiliações. As opiniões contrastantes de Wanda, ex-mãe adotiva de Demi,
e seus apoiadores destacam a complexidade da situação e as diferentes perspectivas sobre a identidade transgênero de Demi e sua luta por justiça dentro do sistema prisional. É evidente que sua história provoca emoções fortes e desencadeia debates intensos, desde seu passado conturbado e o chocante assassinato de seu pai adotivo até seu desejo de ser alojada em uma instituição para mulheres e as reações de sua ex-mãe adotiva e seus apoiadores. A jornada de Demi foi cheia de problemas e assuntos complicados sobre identidade de gênero e o sistema prisional. Agora vamos conhecer a história de Deon Hampton durante o tempo que passou na prisão. Deon, também conhecida como Morango, sofreu abusos e discriminação terríveis no Departamento de Correções de Illinois. O tempo de Deon na prisão foi marcado por um ciclo constante de abusos e maus tratos, deixando-a ferida tanto fisicamente quanto emocionalmente desde o primeiro dia. Ela enfrentou terríveis dificuldades só por causa de sua identidade de gênero como mulher transexual. Desde os 5 anos de idade, Deon se identifica como trans. Em 2015, aos 28 anos, ela foi condenada a 10 anos de prisão por roubo. Ela pediu várias vezes para ser transferida para uma prisão feminina, mas seus pedidos foram ignorados e ela acabou em uma prisão masculina, onde seu pesadelo começou desde o início. Deon sentia como se fosse uma escrava sexual, constantemente sujeita ao comportamento predatório tanto dos outros detentos quanto dos funcionários da prisão. As pessoas que deveriam protegê-la se tornaram seus agressores. Ela sofreu abuso sexual, sendo tocada e assediada, enquanto vivia com medo constante por sua segurança. Apesar desse abuso contínuo, a resiliência e determinação de Deon para sobreviver nunca vacilaram. Ela lutou para manter sua identidade e dignidade diante de uma crueldade inimaginável. Mas o abuso teve um custo, deixando cicatrizes emocionais profundas que a assombraram muito depois de sua libertação. Basicamente, não temos direitos. Somos tratados como animais, como se fôssemos assustadores, como se fôssemos criações de Satanás e abominações aos olhos de Deus. E isso é como os diretores da administração nos tratam. Alertaram que os pedidos de ajuda de Deon e a busca por justiça foram ignorados dentro do sistema prisional. Quando ela falou sobre o abuso, os guardas retaliaram, agredindo-a fisicamente e a denunciando por mau comportamento. Essas acusações falsas atrasaram ainda mais sua libertação, prolongando seu sofrimento e negando-lhe a liberdade que ela tão desesperadamente procurava. Somente em novembro de 2018, Deon finalmente foi transferida para uma prisão feminina. Embora isso tenha proporcionado algum alívio do abuso constante, estava longe de ser uma solução perfeita. As cicatrizes de suas experiências passadas permaneceram, e o trauma que ela sofreu continuou a assombrá-la durante seu tempo em várias instalações. Deon foi negada privilégios que foram concedidos a outros detentos, como acesso a empregos, educação e socialização, isolando-a ainda mais do mundo exterior. O sistema prisional não conseguiu reconhecê-la como uma mulher, negando-lhe os direitos e oportunidades básicos oferecidos a outros. Apesar dos imensos desafios que enfrentava, o espírito de Deon permaneceu inabalável e determinado a responsabilizar o Departamento de Correções de Illinois pelo abuso que sofreu. Essas ações legais não apenas buscaram justiça pela experiência pessoal de Deon, mas também visam provocar uma mudança sistêmica para proteger os direitos e o bem-estar de todos os presos transexuais. Deon esperava aumentar a conscientização sobre o abuso generalizado enfrentado por pessoas trans no sistema prisional. Ela acreditava que, ao compartilhar suas próprias experiências, poderia expor as falhas e injustiças dentro do sistema e abrir caminho para uma reforma significativa. Um dos aspectos-chave da batalha legal de Deon foi desafiar a prática padrão de alojar indivíduos com base em sua genitália, em vez de considerar outros fatores exigidos pela lei federal. Essa prática ignora a identidade de gênero das pessoas trans e contribui para seu abuso e discriminação dentro do sistema prisional. Ativistas em todo o país se uniram à história de Deon como um grito de guerra por justiça, destacando a urgência de mudança dentro do sistema correcional de Illinois e de outras instituições similares. O passado de Deon Hampton pode ter sido marcado por abusos e maus tratos inimagináveis, mas ela se recusa a deixar que essas experiências definem seu futuro após sua libertação da prisão.
Deon está determinada a construir uma vida cheia de esperança, resiliência e defesa. Por outro lado, Karen White, uma mulher transexual, enfrentou uma série de eventos perturbadores durante seu tempo na prisão. Apesar de não ter passado por cirurgia ou tratamento hormonal, White foi enviada para o HMP New Hall, uma prisão feminina em West Yorkshire. Sua presença na prisão resultou em um reinado de terror, já que ela agrediu sexualmente várias detentas. Para compreender verdadeiramente os eventos chocantes que ocorreram durante o tempo de Karen White na prisão, é essencial investigar seus antecedentes e a decisão de colocá-la em uma prisão feminina. Nascida da jornada de Stephen Wood, Karen para se tornar uma mulher transexual, sua história foi marcada por um histórico de comportamento criminoso e crimes sexuais. A ficha criminal de White incluía condenações por pedofilia, estupro e outros crimes sexuais contra mulheres. Esses atos hediondos lhe renderam uma reputação como um indivíduo perigoso e predatório. Essa decisão foi baseada no princípio de autoidentificação como mulher, que determinaram que a autoidentificação de White como mulher era motivo suficiente para sua colocação na prisão feminina. No entanto, o Conselho não considerou os crimes anteriores de White e os potenciais riscos que ela representava para as detentas. Nenhuma das mulheres em New Hall foi informada de que White era, na verdade, um indivíduo de 6 pés de altura com uma voz profunda, identificando-se como mulher. A falta de aviso e transparência criou um ambiente volátil e perigoso dentro da prisão. Além disso, a decisão de colocar White numa prisão feminina levantou questões sobre os privilégios especiais que lhe foram concedidos, como acesso à internet e a possibilidade de comprar maquiagem e perucas, enquanto outros detentos não tinham esses privilégios. Essa discrepância no tratamento aumentou ainda mais a indignação e a frustração entre as detentas. As consequências dessa decisão tornaram-se aparentes quando White embarcou em um reinado de 3 meses de terror dentro de New Hall. Ela agrediu sexualmente várias detentas, deixando um rastro de trauma e medo em seu caminho. Cheryl Campton, uma das vítimas de White, falou corajosamente sobre o abuso que sofreu e a falta de proteção fornecida pelas autoridades penitenciárias. A natureza manipuladora e predatória das ações de White levou Campton a acreditar que White estava fingindo ser transgênero como um meio de explorar e atacar mulheres vulneráveis. As declarações de Campton, junto com as de outras vítimas, desempenharam um papel crucial no caso do Ministério Público da Coroa contra White. Campton lembrou o tamanho, altura e voz profunda do novo prisioneiro, o que imediatamente acendeu o alerta entre as mulheres. A presença de um homem que se identificava como mulher entre elas criou uma atmosfera de desconforto e inquietação. Mesmo as detentas mais duronas se sentiram vulneráveis e desconfortáveis na presença de White. As vítimas, já presas e privadas de sua liberdade, agora tinham que enfrentar o trauma adicional da agressão sexual. As diferenças físicas entre White e as mulheres detentas exacerbaram ainda mais a dinâmica de poder em jogo. Campton enfatizou que White possuía um corpo masculino, o que foi um forte lembrete de que os homens geralmente são mais fortes do que as mulheres. O conhecimento de que White poderia dominá-las se tivesse a oportunidade apenas intensificou o medo e a vulnerabilidade vividos pelas vítimas. As revelações das agressões sexuais levaram Campton e outros a fazer queixas formais contra White. No entanto, eles sentiram que as autoridades priorizaram a proteção de White em detrimento do bem-estar das detentas, o que aumentou ainda mais o sentimento de injustiça e traição sentido pelas vítimas. O caso da Coroa contra White, que incluiu os testemunhos das vítimas, esclareceu a extensão do abuso que elas sofreram. Em outubro de 2018, White admitiu 2 agressões sexuais a prisioneiras no Tribunal da Coroa de Leeds. O reconhecimento de suas ações em tribunal foi um pequeno passo em direção à justiça para as vítimas. As revelações chocantes das agressões sexuais de Karen White às detentas de New Hall provocaram indignação e levantaram sérias questões sobre a resposta das autoridades prisionais. A falta de aviso e transparência em relação à verdadeira identidade de White, juntamente com a falha em proteger as vítimas, levou a uma reação significativa e demandas de responsabilização. Campton e outras sentiram que foram decepcionadas pelo sistema, que não conseguiu lidar adequadamente com os riscos representados pela presença de White na prisão feminina. White foi transferido de New Hall para Armley, uma prisão exclusivamente masculina, enquanto a polícia conduzia uma investigação sobre as alegações.
O Ministério da Justiça emitiu um pedido de desculpas pela decisão de colocar White em Newhall sem considerar seu histórico anterior de crimes. O caso de Karen White também gerou uma discussão mais ampla sobre a colocação de indivíduos trans no sistema prisional. A seguir, vamos nos aprofundar na vida da mulher transexual Carla Bello, que passou por uma experiência angustiante durante sua estada de 11 dias na prisão do Condado de Pinellas. Quando Carla Bello entrou nos limites da prisão do Condado de Pellis, ela não tinha ideia de que sua identidade e senso de si mesma seriam desconsiderados. Apesar de ser uma mulher transexual, Carla foi alojada com prisioneiros do sexo masculino, o que teve um impacto profundo em sua saúde física e bem-estar emocional. Desde o momento em que chegou à prisão, Carla foi constantemente desrespeitada em relação ao seu gênero, sendo chamada pelo seu nome de nascimento. Além de ser tratada com pronomes masculinos, apesar de ter informado os funcionários da prisão sobre sua identidade de gênero. Uma das violações mais flagrantes dos direitos de Carla Bello durante seu tempo na prisão do Condado de Pinellas foi a negação de sua medicação hormonal como uma mulher transexual. A terapia hormonal era uma parte essencial da transição de Carla e desempenhava um papel crucial em seu bem-estar físico e mental. No entanto, o pessoal da prisão alegou que ela não poderia receber seus hormônios porque não tinha uma receita para eles. Um problema comum enfrentado por indivíduos sem acesso a cuidados de saúde adequados. A interrupção abrupta do tratamento hormonal teve consequências graves para Carla. Os efeitos de abstinência que ela sentiu não foram apenas fisicamente angustiantes, mas também representaram um risco significativo para sua saúde mental. Sem os hormônios aos quais seu corpo estava habituado, Carla enfrentou a possibilidade de experimentar uma abstinência potencialmente fatal. Os sintomas do súbito desequilíbrio hormonal podem levar a depressão grave, ansiedade e até pensamentos suicidas. A negação da medicação hormonal não só teve efeitos imediatos, mas também consequências a longo prazo para a transição de Carla. A terapia hormonal é uma componente crítica dos cuidados de afirmação de gênero para indivíduos transgênero. Ela ajuda a alinhar suas características físicas com sua identidade de gênero, aliviando a disforia de gênero e melhorando o bem-estar geral. Além disso, a negação da medicação hormonal foi uma clara violação dos direitos constitucionais de Carla. A 8ª emenda da Constituição dos Estados Unidos proíbe a imposição de punições cruéis e incomuns, e ao suspender o tratamento médico necessário, o pessoal da prisão submeteu Carla a sofrimento desnecessário e colocou em risco sua saúde e segurança. Outro aspecto angustiante da experiência de Carla foi o confisco forçado de seus objetos pessoais. Se Carla usasse sutiã por baixo das roupas da prisão, ele era imediatamente confiscado como contrabando. Este ato de confisco não apenas violou seu direito à autoexpressão, mas também serviu como um lembrete constante do desrespeito por sua identidade de gênero. Seu sutiã foi tratado como se representasse uma ameaça dentro dos limites da prisão. E o confisco dele negou a Carla o acesso a outros itens pessoais que eram essenciais para seu senso de identidade. Isla Bryson, uma mulher transgênero escocesa de 31 anos de Clydebank, Dunbartonshire, ganhou as manchetes quando foi condenada pelo estupro de 2 mulheres. Esses crimes ocorreram antes da transição de gênero de Bryson, quando ela ainda se apresentava como homem. A jornada de Isla Bryson, de uma pequena cidade em Clydebank, Dunbartonshire, até uma cela de prisão, começou com uma série de ações perturbadoras e criminais entre 2016 e 2019. Antes de sua transição de gênero, Bryson cometeu o crime hediondo de estupro contra 2 mulheres. Esses atos de violência ocorreram enquanto Bryson ainda se apresentava como homem, usando o nome de Adam Graham. A primeira vítima que Bryson conheceu em um site de namoro foi testemunha durante o julgamento, compartilhando sua experiência angustiante. Sem o conhecimento dela, Bryson tinha uma agenda oculta sob o disfarce de Adam Graham. Bryson ganhou sua confiança e depois a violou em setembro de 2016. A segunda vítima encontrou Bryson em um aplicativo de mídia social e compartilhou uma história semelhante de manipulação e abuso. O estupro ocorreu em junho de 2019. Ambas as vítimas mostraram imensa coragem ao se apresentar
apresentar em busca de justiça pelo trauma que sofreram. Os crimes de Bryson a alcançaram quando ela compareceu ao tribunal sob o nome de Adam Graham e foi acusada formalmente. No entanto, foi durante esse período que Bryson iniciou o processo de transição de gênero, escolhendo se tornar uma mulher transexual. Em 2020, Bryson assumiu o nome de Isla Annie Bryson no tribunal, refletindo sua verdadeira identidade à medida que o processo legal se desenrolava. A transição de Bryson tornou-se um fator significativo no caso. A defesa argumentou que o status de Bryson como uma pessoa passando pelo processo de transição a tornou vulnerável. Eles alegaram que suas ações não eram as de um homem predador, mas sim de uma pessoa lutando com sua própria identidade. No entanto, a promotoria pintou um quadro diferente. O advogado do deputado John Keenan descreveu Bryson como um predador que tinha como alvo duas parceiras vulneráveis, depois de conhecê-las online. A promotoria argumentou que a transição de gênero de Bryson não desculpava ou diminuía a gravidade de seus crimes. Após um julgamento de 6 dias realizado em janeiro de 2023 no Tribunal Superior de Justiça em Glasgow, o destino de Bryson foi selado. Ela foi condenada pelo estupro em 24 de janeiro de 2023. Essa condenação histórica fez de Bryson a primeira mulher transexual na Escócia a ser considerada culpada de um crime tão hediondo. O juiz-presidente Lord Scott alertou Bryson que ela enfrentaria uma sentença de prisão significativa, pois a gravidade de suas ações era inegável. Após sua condenação, Bryson foi presa e acusada como homem pela polícia da Escócia. Os crimes de Bryson seriam registrados como tendo sido cometidos por um homem, refletindo o gênero legal atribuído a ela no nascimento. Inicialmente, Bryson foi detido em uma prisão feminina para aguardar a sentença. No entanto, a colocação de Isla Bryson, uma mulher transexual, em uma prisão feminina, gerou uma tempestade de controvérsias e levantou questões importantes sobre o tratamento de indivíduos trans no sistema prisional. Enquanto alguns argumentaram que Bryson deveria ser alojada de acordo com sua identidade de gênero, outros expressaram preocupações sobre os riscos potenciais e a segurança de outros presos. No entanto, é importante notar que Bryson foi segregada da população prisional em geral enquanto aguardava uma avaliação de risco. Esta medida de precaução visava garantir a segurança tanto de Bryson quanto dos outros presos. A avaliação de risco determinaria se Bryson deveria permanecer em uma prisão feminina ou ser transferida para uma instalação mais adequada, considerando todos os fatores envolvidos. A controvérsia em torno da colocação de Bryson em uma prisão feminina gerou um debate mais amplo sobre os direitos e necessidades dos prisioneiros transexuais. Defensores argumentaram que os indivíduos transexuais devem ser alojados de acordo com sua identidade de gênero, pois isso se alinha com seu sentido de identidade e promove seu bem-estar mental. Eles enfatizaram a importância de tratar os prisioneiros transexuais com dignidade, respeito e proteção contra a discriminação. Por outro lado, oponentes da colocação de Bryson em uma prisão para mulheres levantaram preocupações sobre o potencial de abuso e exploração. Argumentaram que permitir que um condenado por independentemente de sua identidade de gênero, fosse alojado com mulheres vulneráveis, poderia levar a uma maior vitimização. Eles pediram uma abordagem mais matizada que levasse em conta as circunstâncias específicas e os riscos envolvidos. Em resposta às preocupações públicas, o Serviço Prisional Escocês anunciou uma revisão urgente dos casos de transgêneros em suas prisões. Uma dessas mulheres transgênero, Jessie Paradise Scott, começou a tomar hormônios aos 16 anos, com a aprovação de seus pais para viver como uma mulher trans. No entanto, ela reflete sobre os erros que a levaram à prisão, reconhecendo a importância de recompor sua vida e evitar cometer erros novamente. Os desafios enfrentados por mulheres trans na prisão vão além de sua identidade e expressão de gênero. Elas correm um risco maior de assédio, ódio e violência, tanto dentro quanto fora dos muros da prisão. E Ekaterina Weza Patience, outra mulher trans, compartilha sua experiência de sentir-se como uma menina desde a infância, mas sua família não conseguiu aceitar sua identidade, levando ao abuso físico na tentativa de fazê-la se adequar às expectativas da sociedade. A jornada de Ekaterina a levou a sair de casa aos 14 anos e, eventualmente, acabou na prisão por assassinato em primeiro grau aos 18 anos. Dentro da prisão, a violência contra mulheres trans continua, e Ekaterina revela que foi 2 vezes por outros presos, levando-a a adotar uma persona mais masculina como forma de autoproteção.
Ela reflete sobre suas experiências, afirmando que imediatamente cortou todo o seu cabelo e deixou crescer pelos faciais, nunca mais os raspando, tendo que agir como a pessoa mais durona que pôde encontrar. As estatísticas pintam um quadro sombrio dos desafios enfrentados pelos prisioneiros transexuais. Um estudo conduzido por pesquisadores da UC Irvine descobriu que os prisioneiros transexuais têm 13 vezes mais probabilidade de serem sexualmente agredidos do que seus homólogos cisgênero. Esta estatística alarmante torna-se ainda mais impressionante quando se considera que os prisioneiros transgênero representam apenas cerca de 1% da população carcerária total da Califórnia. Em resposta à necessidade premente de maior segurança e acomodação, estão sendo buscadas medidas para proteger os prisioneiros transexuais. Em 2015, o sistema prisional da Califórnia implementou mudanças significativas em resposta a uma ação movida por Shiloh Quine, uma presidiária transgênero. Essas mudanças resultaram na permissão de acesso a roupas anteriormente reservadas para presas em prisões femininas, incluindo itens como sutiãs, roupas, maquiagem e joias. Essa medida foi um passo importante para reconhecer e atender às necessidades específicas das mulheres trans dentro do sistema prisional da Califórnia, promovendo sua dignidade e bem-estar. É importante ressaltar que políticas semelhantes também foram implementadas para homens trans nas prisões femininas na Califórnia. Apesar dos desafios únicos enfrentados por mulheres transgênero na prisão masculina do estado da Califórnia, em Vacaville, o Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia, CDCR, tomou medidas significativas para fornecer serviços e recursos de apoio para esses indivíduos. O CDCR designou certas prisões como centros para presidiários transgêneros, onde essas pessoas podem acessar suporte e recursos especializados. Um desses centros é o Centro Médico da Califórnia, CMF, em Vacaville. O CMF não apenas serve como um centro para presidiários transexuais, mas também atende às necessidades médicas e de saúde mental de seus residentes, proporcionando um ambiente mais seguro e inclusivo para indivíduos trans dentro do sistema prisional. Jessie Paradise Scott, uma mulher transexual cumprindo sua terceira pena de prisão, tem estado ativamente envolvida na defesa dos direitos e do bem-estar dos prisioneiros trans. Scott foi eleita para representar outros prisioneiros trans no Conselho Consultivo de Presos, dando-lhe uma plataforma para expressar suas preocupações e lutar por seus direitos. Através de seus esforços, ela fez lobby com sucesso para a criação de um workout club semanal especificamente para mulheres trans, com um funcionário da prisão servindo como preparador físico. O Workout Club oferece um ambiente seguro e inclusivo para mulheres trans se exercitarem e se expressarem livremente, permitindo que elas se sintam confortáveis e capacitadas, usando shorts de ginástica e sutiãs esportivos, criando um espaço onde podem se sentir livres para serem elas mesmas. As mulheres participam de atividades como caminhadas rápidas, ciclismo ergométrico e meia quadra de basquete, promovendo a aptidão física e o bem-estar geral. A criação do The Workout Club teve seus desafios. Scott reflete sobre a jornada, afirmando que foi uma longa luta, mas conseguiu trabalhar com a equipe para conversar com as pessoas certas e fazer isso acontecer. Além disso, os grupos de apoio do Workout Club foram criados para fornecer um espaço para prisioneiros transexuais se reunirem, compartilharem suas experiências e oferecerem apoio uns aos outros. Durante uma dessas reuniões de grupo de apoio, Carrie C.J. Smith expressou seu amor pela maquiagem, apresentando sua coleção de brilho labial e rímel. A capacidade de usar maquiagem com sucesso é um dos pequenos luxos que ajudam as mulheres transexuais a se sentirem mais como elas mesmas e a manter um senso de normalidade no ambiente prisional. Embora tenha sido feito progresso na prestação de serviços e recursos de apoio, ainda existem barreiras institucionais que precisam ser abordadas. O caminho é longo, e erros certamente serão cometidos, mas o sistema penitenciário em geral ainda precisa encontrar o caminho certo para navegar nessas questões complexas. Obrigado por nos acompanhar. Clique nos vídeos na tela para conteúdos semelhantes. E não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like.